Concedemos a palavra à doutora Cristina Maria Pozzi, especialista em pediatria, neurologia pediátrica, que terá até 20 minutos para a sua exposição sobre a síndrome do autismo. Em seguida, cada vereador terá direito a formular um único questionamento. Nós pedimos que a gente tente ficar pelo menos dentro dos 3 minutos, né, com uma pergunta bem objetiva, e tanto as perguntas como as respostas a gente sempre pede que seja de forma objetiva, sem prejuízo, né, do conteúdo, sempre nesse sentido. Com a palavra a doutora Cristina Pozzi, convidada da noite. Bom, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e fazer um preâmbulo só me apresentando. Eu sou médica formada pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1990, com título de especialista em pediatria e neurologia pediátrica. Fiz mestrado na Santa Casa de São Paulo e estou terminando o doutorado na USP. Há cerca de 3 anos eu vim a Brusque e iniciei um trabalho aqui e tenho observado, né, uma frequência muito grande de autismo, e isso acabou me trazendo hoje para atentar a vocês, né, senhores vereadores e comunidade, a importância do conhecimento e de um foco mais objetivo para esse problema. Então, o que é o autismo? O autismo é uma síndrome neurocomportamental, um distúrbio do desenvolvimento diagnosticado na infância, que apresenta basicamente 3 características principais, sem as quais a gente não faz o diagnóstico. A principal, então, prejuízo na interação social, são indivíduos que não têm contato adequado com o olhar, têm dificuldades na comunicação, não conseguem se colocar no lugar do outro, ou seja, não têm uma empatia, né? Tem um prejuízo na fala, na comunicação verbal, com atraso de linguagem muitas vezes observado, e padrões de comportamento repetitivos e estereotipados, ou seja, estranhos, esquisitos, crianças que rodam a rodinha do carro ou que gostam de observar ventiladores de forma muito repetida. Isso causa um impacto, né, enorme no desenvolvimento desse indivíduo e, sobretudo, na rede social e na rede escolar, bem como na família. Pode passar a próxima? É um quadro bastante comum, né? Segundo a ONU, é uma síndrome que atinge quase 2 milhões de brasileiros. E no mundo, então, estima-se 70 milhões. Desde 2007, a ONU recomendou que o dia 2 de abril fosse o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, desde que eu estou aqui, nós conseguimos, em 2010, 2011, 2012, fazer um pequeno movimento de levar a informação à população a respeito desse quadro. Estima-se que seja uma frequência de 1 para 150, um indivíduo com autismo para cada 150 indivíduos normais. No Brasil, tem um único trabalho feito em São Paulo que fala numa frequência de 1 para 300, ou seja, 0,3%. Então, prezados senhores, é um quadro muito frequente, praticamente 1% da população tem, e não é só a criança. Essa criança vai crescer e se tornar um adulto com as mesmas dificuldades. É muito provável, né, inevitavelmente, vocês já devem ter se deparado com algum indivíduo com esse transtorno. Pode passar. Então, eu vou apresentar alguns dados que eu tenho coletado nesses 2 anos que eu estou atendendo aqui em Brusque. E essa é uma lista dos vários diagnósticos feitos no atendimento no SUS e também em clínica privada. Então, de todos os quadros em neurologia infantil e área de psiquiatria também, 11% dos casos foram de autismo. Pode passar. E do total de 900, quase 1.000 crianças observadas e avaliadas nesse período, quase 100 nós fizemos o diagnóstico de autismo até junho do ano passado. Desde então, já vi mais em torno de 20 a 30 crianças. Então, a gente tem próximo a 130 crianças diagnosticadas por mim, fora outras que frequentam outros serviços ou outros profissionais.
Pode passar a próxima? Então, com esses dados, a gente estima, no município de Brusque, uma frequência de 1 autista para 300 indivíduos, se considerarmos o último recenseamento de 2010, que consta que de 0 a 18 anos teríamos mais ou menos 30 mil indivíduos. Esses 100 dentro da faixa etária de 0 a 18 que eu fiz daria 1 para 300. E, posso só anterior, numa frequência superior em meninos, que é o que a gente observa, então 80 meninos para 15 meninas. A média de idade no diagnóstico é uma doença que começa no primeiro, segundo ano de vida. Até o terceiro a gente pode fazer o diagnóstico, 3 anos, 4 anos. A gente fez o diagnóstico muito tarde nessas crianças, em torno de 7 anos, mais ou menos 3, e 9 anos nas meninas. Nós fazemos diagnósticos com 12, 15 anos, quando o indivíduo já passou por muito tempo de sofrimento, né, tanto na escola quanto na família, sem o diagnóstico adequado e, portanto, sem o tratamento. Como é que essas crianças chegam a nós? Normalmente com essas queixas de alterações comportamentais, ou atraso na fala, ou dificuldade escolar. Elas não vêm falando eu sou autista, você tem que identificar diante da manifestação clínica e da queixa. Então, basicamente, até os 4 anos, a criança aparece com atraso de fala e, mais tardiamente, ela vai aparecer com problemas na interação social, na escola e no convívio da família também. Da onde vem o autismo, né? Então, a etiologia, a causa é genética, cada vez sabe-se mais que a causa é genética. Entretanto, não existe um marcador biológico. Você não faz um cromossomo 21, que nem na síndrome de Down, e bate lá o autismo. Ainda não tem um cromossomo específico para o diagnóstico, mas está se chegando muito próximo. Por enquanto, sabe-se que 30% dos casos têm alguma doença associada, como a própria síndrome de Down, ou outras encefalopatias. Crianças com surdez, com cegueira também podem desenvolver o quadro do autismo. E há muito frequência a associação com outras doenças, como deficiência mental, depressão, ansiedade, em virtude do próprio quadro, e epilepsia. Então, são crianças que requerem um cuidado bem particular. O diagnóstico é feito por médico, né? Neurologista infantil ou psiquiatra infantil na faixa etária pediátrica, com base na história, no exame clínico, na observação clínica, no que os pais nos contam e o que nós observamos. E, como ainda não tem um exame que você peça para fazer o diagnóstico, você se baseia em critérios clínicos, que estão dispostos no Manual de Diagnóstico e Estatística, que é o DSM, ou no Código Internacional da Doença, que é a CID. São instrumentos utilizados no mundo inteiro para que eu faça um diagnóstico aqui e outro indivíduo em São Paulo, ou em Nova York, ou em Paris, também faça o mesmo diagnóstico. Então, são critérios clínicos que devem ser observados. Nós temos escalas de avaliação, que também são aplicadas junto com a família e com a observação clínica. E é fundamental a avaliação também de uma equipe multidisciplinar, entre elas uma psicóloga que saiba aplicar os testes, que tenha uma capacitação para esse atendimento, avaliação fonoaudiológica em virtude do problema de linguagem que a criança tem, e outras avaliações como, pode passar? A avaliação de terapia ocupacional, que infelizmente aqui no município nós não dispomos, fisioterapia. Quando a gente tem uma suspeita de uma outra doença associada, são importantes exames complementares, como tomografia, exame genético, enfim. Eu não vou querer que vocês entendam tudo sobre autismo, mas só para lembrar, né, que existem casos específicos que precisam ser melhor investigados, com exames mais complexos, de alto custo. Quando a gente vê uma criança com atraso de fala ou uma criança muito agitada, a gente tem que pensar que podem ser outros quadros ali. Por exemplo, uma surdez vai levar a um atraso de fala.
ou uma criança com hiperatividade. Então é importante uma análise bem cuidadosa. Você não consegue fazer o diagnóstico numa consulta e muito menos em 10 minutos. Próxima. O tratamento, né? Então, depois que a gente faz o diagnóstico, aí vem a outra dor de cabeça, que é o tratamento, porque esse tratamento não é com base só em medicação e também não depende de uma pessoa só. Você tem que ter uma rede de profissionais também capacitados para dar o atendimento adequado, com treinamento daqueles comportamentos inadequados e da falta de habilidades que a criança tem. Então, é preciso que cada caso seja tratado de forma diferenciada e individualizada. A família precisa estar muito bem orientada, porque eles serão os nossos agentes em casa de manter essa criança dentro daqueles padrões de comportamento, que deve ser esclarecida sobre o diagnóstico e tudo mais. E essa equipe multidisciplinar, então, deveria dispor de um pediatra, de um neurologista ou psiquiatra infantil. Principalmente, se fosse para a gente enxugar esse grupo, seria o médico, né, profissional da área, um psicólogo, uma fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional e a pedagoga, né, que são os principais para abordagem em todos os âmbitos da criança. Para quê? Para poder tornar essa criança mais, dar a ela condições de um convívio melhor, tanto em casa, quanto com os colegas, quanto na escola, quanto na sociedade. Tá? E a medicação é escolhida em casos específicos, não são todos os casos que precisam de medicação. Bom, esse é o ideal, né? Agora eu gostaria de mostrar mais ou menos para vocês como é que a gente está aqui na cidade. O atendimento especializado na rede pública, ele havia até ano passado, quando eu também saí, porque neurologia infantil não tem outro profissional na rede. Então, a gente agora, basicamente, na rede pública está sem. Essa abordagem multidisciplinar também é muito complicada. Existem filas, né, para atendimento em fono, atendimento em psicologia, e muitas vezes o profissional também não tem essa capacitação necessária para o atendimento dessas crianças. A PAI tem um serviço dentro, que é a Unidunité, que vocês conhecem bem, e lá ela faz o acompanhamento de crianças de 0 a 6 anos, com a equipe multidisciplinar. Tenho informações de que hoje 25 crianças estão em atendimento lá. Quando completarem 4 a 6 anos, elas irão ter alta, né? E depois, para onde elas serão encaminhadas? Como que esse tratamento vai se continuar, né? E também na rede de ensino, nós sabemos que essas crianças têm direito a um professor auxiliar, e muitas vezes nem o professor gerente, nem o professor auxiliar tem condições de dar o devido atendimento. Então, a gente sabe que precisa de uma especialização, de uma capacitação nessa área. E sabemos que também, infelizmente, não temos isso. Então, as crianças sofrem muito bullying, elas repetem de ano, são taxadas de uma série de coisas que não são reais, né? A próxima. O que eu encontrei de maior dificuldade, então, nesses 2 anos aqui, e nós sabemos que as famílias encontram, né? Não é só do ponto de vista profissional, mas também quando você se depara com a família. Então, uma grande falta de informações a respeito desse quadro, né? E de vários outros, mas a gente está aqui falando de autismo. Então, as pessoas desconhecem, distratam, tem muito preconceito, né? Isso é um problema que pode ser resolvido, por exemplo, com informar, né? Fazer grupos de informação, de capacitação, enfim. Programas e dias de conhecimento a respeito. Infelizmente, né, o diagnóstico tem sido muito tardio aqui, cada dia mais. Tem crianças com 15 anos que procuram para fazer, depois que já sofreram, né, o desgaste de muito tempo. Então, a gente sabe que quanto mais precoce a intervenção, o tratamento, melhores os resultados.
A equipe multidisciplinar, a gente não encontra uma equipe adequada para essa abordagem. Então, isso foi muito difícil e tem sido muito difícil para as famílias, né, que são o objeto do nosso interesse. Exames complementares, sabemos que na rede pública também, aqui, onde for, são lentos, morosidade para a realização deles, muitos não são realizados pelo Sistema Único de Saúde, então essa é uma dificuldade também. E a abordagem educacional, que infelizmente também deixa muito a desejar. As crianças ficam à parte, você sabe que muitas vezes a professora está com um monte de criança e não dá conta, mas essa criança precisa também de um atendimento especializado. Gostaria de elencar 3 exemplos para vocês, sim, só para verem os desdobramentos, né, do que é uma família com um problema como esse. Então, um menino de 10 anos, que a gente fez o diagnóstico de autismo há mais ou menos 2 anos, eu fui chamada aqui na promotoria para depor, porque a escola abriu um processo administrativo contra o menino, que era autista, já tinha levado vários relatórios, porque o menino, depois da hora do recreio, começava a gritar, a ficar agitado, batia nas outras crianças, as crianças batiam nele, ninguém continha, as professoras se retiravam, chamavam o pai tinha que ir lá todo dia às 10 horas, não tinha que sair do trabalho para levar o menino embora. Por quê? Porque não tinha uma abordagem adequada. Se sabe que às 10 horas, na hora do recreio, ele se incomoda com barulho, com aquela condição toda de bullying, etc. e tal, tira-se o menino daquele momento, vai fazer uma outra atividade com ele para evitar esse tipo de coisa. Então, isso a escola não percebia, não sabia, não ia atrás, embora tivesse todo o diagnóstico recomendado, e também a dificuldade dele em encontrar as terapias adequadas na rede pública. Esse é um exemplo. Outro exemplo, menino também de 10 anos, que veio tomando medicação para déficit de atenção e hiperatividade, a famosa Ritalina, e veio em consulta e eu perguntei por que ele estava usando aquela medicação, enfim, prescrita por outro colega. Ele falou, não, eu tenho déficit de atenção. Aí eu comecei a conversar com ele e ver os desenhos que ele fazia, as habilidades que ele tinha, o jeito dele, e ele tem um transtorno de autismo. Então, um diagnóstico errado, desde os 6 anos, 4 anos com diagnóstico errado, e provavelmente iria se manter dessa maneira, assim, com a falta de uma abordagem adequada. Então, hoje ele está super bem, já sabe do diagnóstico, participou das nossas aulas também. E, finalmente, um terceiro, de tantos, eu poderia contar os 100, mas eu vou contar esses 3, de uma menina que frequentava a PAI, com um quadro de autismo também grave, um retardo mental grave, que não senta, não fala, não controla o esfíncter, usa fraldas, e era lá que ela precisava ser atendida, por conta da deficiência mental. Chega no fim do ano, aquelas remanejamentos de professores da PAI e tudo mais, ela teve alta da PAI, foi para uma escola regular. Começo do ano, a mãe vem, toda machucada, a professora da escola enlouquecida, porque não sabia como lidar com essa criança, e a mãe também, porque a menina se agita e bate nela. Então, a gente tentou voltar essa criança para a PAI, e foi praticamente 1 ano para a mãe conseguir retornar a vaga dela lá. E nesse 1 ano, muito sofrimento aconteceu. Então, esses são alguns dos exemplos que eu gostaria que vocês pensassem e se colocassem no lugar dessas pessoas que sofrem com o impacto dessa doença nas suas vidas. Todos estamos respaldados pela lei, né? Então, só para lembrar, e rapidamente, pode passar, por favor? Houve uma convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência, que elegeu a acessibilidade como ponto central. Lembrando que deficiência é aquela pessoa com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Tá? O autista se encaixa dentro desse quadro de deficiência. E tem diversas barreiras que obstruem a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições. Pode passar a próxima. Em 2011, né, o Ministério lançou o Viver Sem Limite, que é um plano nacional de direitos da pessoa com deficiência,
E também institui a rede de cuidados da pessoa, a saúde da pessoa com deficiência no âmbito do SUS, né, em 2012, com diretrizes para o cuidado dessas pessoas. Isso tudo está bem regulamentado. E, finalmente, em dezembro do ano passado, foi instituída a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo. Isso é uma lei federal, número 12.764, que assegura, né, aos portadores do transtorno autista os direitos, né, que a gente vai apresentar. Vida digna, integridade física e moral, proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, acesso a ações e serviços de saúde com vistas à atenção integral, com diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, atendimento multiprofissional, nutrição, medicamentos, informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento, e acesso à educação, ensino profissionalizante, porque esses indivíduos, eles têm condições de serem treinados e habilitados a atividades e serem devolvidos para a sociedade, para um trabalho, né? Para uma atividade profissionalizante. Enfim, e diante disso tudo, né, nesse ano, em 2013, nós fizemos um novo encontro do dia 2 de abril, que era o dia do autismo, e conseguimos, pode passar, reunir cerca de 60 pessoas, entre pais de autistas e profissionais da área de saúde, com o intuito de formar um grupo independente para fortalecer as famílias e fazer valer esses direitos, né? Tanto na área da saúde, com direito ao diagnóstico, ao tratamento adequado, como também na área da educação. E as nossas necessidades, então, são essas, né? Que a gente já falou. A ideia desse grupo, então, é partilhar, e eu acho que esse é o nosso primeiro encontro aqui, talvez, se possível, voltaremos, né? Para essas crianças e os adultos também, né, que sofrem com esse problema, acessarem o diagnóstico e a terapia, quem sabe formarmos um centro de referência em autismo, como já existe no estado umas 5 AMAs, né? Acesso à educação com estratégias adequadas e diferenciadas, capacitação dos profissionais nas áreas de saúde e levar, né, essa informação a todos os setores da sociedade para que não sofram com tanto preconceito e prejuízo e o impacto da doença. É isso. Vou só deixar o contato. A Gisele é uma das mães que também está participando do grupo, está presente aqui, é jornalista, mãe de autista. Então, nós agradecemos e estamos abertos a conversar. E, claro, eu não poderia deixar de agradecer à doutora Cristina, que gentilmente atendeu o convite desta casa para vir falar sobre uma síndrome, né, que poucos conhecem, ou pelo menos muito pouco divulgado aqui na cidade, e o que nos levou, assim, uma preocupação muito grande em convidá-la para vir aqui falar sobre essa síndrome, que realmente nos traz aí uma grande preocupação. Nós vimos um índice muito alto de pessoas que possuem essa síndrome. Nós vimos aí muito poucas pessoas capacitadas para, né, o tratamento e o mesmo trato com essas pessoas, e vimos que necessita-se urgentemente na rede de ensino, tanto pública como privada, que se tome uma providência, né, imediata, no sentido de fazer com que esses profissionais da educação estejam devidamente capacitados para poder detectar e poder encaminhar para que essas crianças realmente sejam devidamente tratadas. Mas eu tenho uma curiosidade, na verdade, doutora, de saber aí uma diferença entre as características específicas do autismo. A senhora já nos passou, mas eu tinha, assim, particularmente uma curiosidade em saber a característica da síndrome de Asperger, né, que muitas vezes se confunde muito. Então, eu deixo, assim, especificamente essa pergunta,
né, porque é uma curiosidade que eu gostaria de ter, e tenho certeza que tem muitas pessoas que também gostariam de saber a diferença, né, do autismo com o Asperger. Essa pergunta eu deixo para que a senhora, se puder, nos responder. Muito obrigado. Eu falei algumas características, né? O tempo é curto, mas assim, a síndrome de Asperger ou transtorno de Asperger ou Asperger hoje ainda é um subtipo dentro do transtorno do espectro do autismo, né? E o que tem de particular? No transtorno do Asperger, a criança tem a inteligência normal, muitas vezes até acima da média, e tem uma comunicação adequada, embora seja muito particular, porque ela é monocórdica, ela não tem muita variação, a criança usa uma linguagem rebuscada muito, muito antes do tempo, às vezes ela já começa a ler aos 4, 5 anos de idade, sem nunca ninguém ter ensinado, e tem habilidades diferenciadas. Porém, o que acontece dentro daquelas características, a sua interação social é muito ruim. Ela não estabelece contato visual, ela não tem empatia, ou seja, ela não consegue se colocar no lugar do outro. Por exemplo, ela pode ver um coleguinha cair na escola, se machucar e pensar, o problema é dele, né? Ela não consegue se colocar no lugar, mas não é por maldade, é porque dentro da cabeça dela ela funciona dessa maneira, né? E basicamente no Asperger são essas dificuldades da interação, algumas dificuldades, por exemplo, com o barulho. Então eles têm alterações sensoriais que às vezes o barulho de uma lâmpada fluorescente pode desencadear uma reação de agressividade, de irritabilidade, um sapato apertado, ou alguém que dá uma batida sem querer, a etiqueta, a alimentação para eles é muito difícil, então eles têm uma seletividade alimentar, eles comem determinados tipos de alimentos sempre, a rotina deles é muito, eles são muito apegados à rotina, tem uma aderência muito grande à rotina, então você não consegue quebrar facilmente a rotina sem que seja preparado. Então, se ele está acostumado todo dia a sentar às 7h30 no banco da escola e fazer tal coisa, a professora resolve de uma hora para outra fazer outra coisa, ele pode se desencadear uma crise, né? Mas o transtorno do Asperger, ele está dentro do transtorno do espectro do autismo com essas peculiaridades. Prezada doutora Cristina, a primeira pergunta que lhe faço, a senhora foi minha aluna? Foi. Que dúvida. Olha, que satisfação, hein? Até me emocionei, eu demorei para sintonizar. Foi minha aluna no Colégio Santo Antônio Blumenau, que é uma das melhores alunas. Mas, doutora Cristina, a gente lida muito tempo, né, aqui militando na política, com pessoas, eu já fui professor, como a senhora sabe, e nesse envolvimento que a gente tem com as pessoas no dia a dia, nas conversas, e a senhora muito bem falou, é muito difícil o diagnóstico, né, de quem que é autista, e me parece que também existem vários graus de autismo, né, porque quando se fala, eu sou tão leigo nesse assunto que eu sempre achei que autismo e deficiência mental era uma coisa muito parecida, agora vi que não. E também um dado que me assustou até bastante, foi nesse levantamento que foi feito. Ora, um autista para 300 pessoas, aqui no município de Brusque nós temos aí já umas 120 mil pessoas, eu já fiz uma regra de 3 ali, 300. Já dá 400 pessoas com esse problema, é um dado a ser considerado, né, e preocupante. Então, além da satisfação de tê-la aqui, agora como doutora, né, para ver que eu fui um bom professor, hein? Não tão bom político. Mas eu gostaria que a senhora me falasse sobre... primeiro, existem graus de autismo? Eu sei que já foi dito que o diagnóstico é difícil, tem que ser feito por um especialista. A rede pública provavelmente não tem. Acho que não tem. Não conheço, por exemplo, se tem esse diagnóstico, se fazem esse diagnóstico. E essa lei 12.764, que é uma lei federal, que ela obriga
que se faça o diagnóstico precoce, o medicamento, se está sendo realmente respeitado. Essas são as considerações que faço e desejando mais uma vez. A senhora está morando aqui? Uhum. Mas que bom. Parabéns. Tá bom. Bom, o autismo, se for para falar em graus, existe em graus sim. Você tem quando a gente fala transtorno do espectro do autismo, espectro você tem um quadro que vai de uma deficiência mental profunda, crianças que não falam, com retardo mental, com dificuldade no controle do esfíncter, que não conseguem aprender, que só ficam na rodinha, enfim. Esse que você deve talvez conhecer, que fica no canto, se balançando, que é o clássico, né? O autismo mais conhecido, que é a forma mais grave. Mas aí a gente vai para outra ponta, que é o transtorno do Asperger, que são brilhantes em muitas coisas, né? E se bem encaminhados, você consegue garantir-lhes um mínimo de vida normal. Então, essa variação de crianças que não falam a crianças que falam bem, crianças com dificuldade de fala, crianças que não se comunicam pelo contato visual, até crianças que olham, mas não entendem muito, crianças que têm comportamentos repetitivos, outros que são excelentes, por exemplo, em química, ou física, ou matemática, enfim. Esse é o espectro. O diagnóstico, ele depende dessas características todas, né? E é feito por um profissional. Tem casos que não são difíceis, tem casos que a gente brinca que até porteiro de hospital faz o diagnóstico. Esses casos mais graves, você bota o olho e define. Claro que precisa de toda a avaliação, mas os casos mais difíceis são essas formas moderadas e mais leves, né, que sofrem. Essas crianças que a gente faz o diagnóstico muito tarde, 10, 12 anos, são crianças que não deram muito problema, elas vão começar a dar problema agora, no convívio, na escola, enfim. Essa lei está valendo, sim, as pessoas estão se organizando. Agora em Santa Catarina, recentemente, mês passado, foi lançado um projeto de lei pelos deputados a ser aprovado pelo governador, que também garante ao autista no estado até tem um slide que eu pulei, mas garante ao autista no estado esses mesmos direitos, né? O movimento assim, é tímido ainda, mas ele está ganhando corpo. Esses deputados, Carlos e José Ney Ascari, que é uma pessoa bastante envolvida com os direitos da pessoa com deficiência, e os presidentes e diretores das AMAs, que são associações amigos do autista, que tem no país inteiro, e aqui em Santa Catarina são já 6, mais até 10, Florianópolis, Campos Novos, Joinville, Jaraguá. Então, já são várias, fundaram oficialmente a Associação Catarinense do Autismo. Então, o movimento está acontecendo, existem serviços bem estruturados que conseguem prestar um atendimento, né, de melhor qualidade, e a gente acredita que isso é possível, desde que você consiga reunir as pessoas, né, preparadas e a boa vontade. Queria, em primeiro lugar, parabenizar o Ivan, o vereador Ivan, pelo convite que fez a senhora, trazendo um tema assim tão importante, e a gente viu pelos dados aí que é extremamente importante. Eu sou pediatra de natureza, a senhora fez um movimento ali de autourinação. Naquela época nós achamos que a carência afetiva, né, levava a esse tipo de comportamento. Mas, doutora, eu tenho assim um questionamento que eu acho que é interessante com relação aos dados que eu vi no seu trabalho. Na casuística que a senhora mostrou ali, 81 meninos e 15 meninas portadoras de autismo. Se a gente pegar o autismo ligado à síndrome do X frágil, a gente vê que a incidência lá é muito maior de autistas masculinos do que femininos. Com relação à hereditariedade, a gente sabe que tem pessoas, netos que andam como o vô anda, a mesma passada, uma condição de avós
É igual se botar uma parede e escutar. E pode que haja, né, até um certo grau de transmissão genética. Mas eu me preocupo muito com o tipo do meio ambiente e a atitude das influências ambientais no comportamento da criança. Até com relação aos valores familiares. Tem pais que às vezes são muito incisivos, duros, cobradores, tem pais que são mais liberais. Então eu queria ter a opinião da senhora, né, com relação a esse tipo de comportamento, com relação à casuística, porque se tem alguma correlação não, já que o X frágil é bem demonstrado, e com relação a esses fatores, né, como bullying, a senhora falou, conheci diversos casos na minha vida de conflitos internos, né, de assumir posturas e a dificuldade de não assumir, e a partir do momento que assume, cessa o problema. E parabenizá-la pela colocação, e muito obrigado em nome do município, que a senhora está desenvolvendo um trabalho tão importante aqui. Tá bom. Quanto à primeira pergunta, senhor vereador Celso, doutor Celso, a frequência de autismo ela é predominantemente masculina mesmo, né? Os números falam em 5:1, 4:1, até porque doenças como X frágil, como outras síndromes também incidem mais em meninos. Então, isso é um achado mundial. O Asperger é muito mais, é 7:1, então é muito mais frequente no X. Acha-se, né, acredita-se que o cromossomo X seja quem traz o quadro, mas ainda não está mapeado. Com relação à segunda... E o diagnóstico nas meninas, às vezes, é mais difícil também, né? Mas é muito mais frequente em meninos, e esse número nós encontramos aqui. Com relação à segunda pergunta, existe sempre aquela discussão, qual que é a maior influência sobre o ser humano, né? A sua natureza ou o seu ambiente, né? A genética ou a cultura. Essa é uma briga que ninguém responde. Mas, cada vez, né, os trabalhos evidenciam uma origem genética para o autismo. A teoria da mãe geladeira, que era algo que se ouvia quando começamos a estudar autismo, que a mãe era fria, que na hora de mamar ela não dava carinho, isso já caiu por terra, já foi abolida essa teoria. E então a causa é genética, mas sabe-se, né, que muitas vezes o ambiente ele pode ser o gatilho para o desenvolvimento dos transtornos mentais. Por exemplo, eu saio com uma amiga minha, no final do meu curso, vamos para uma comemoração e a gente toma uma cerveja. E a gente gosta dessa cerveja e bebe muito. No dia seguinte, ou meses depois, ela vira alcoólatra e eu não. Então, aquele dia pode ter sido o gatilho para o desenvolvimento de uma causa genética que ela já tinha ali, silente, né, hibernando nela. Então, a gente sabe que o ambiente ele pode ser o gatilho para o desenvolvimento. E outra coisa que você reparou, que também se observa muito, é que se a gente for estudar as famílias dos autistas, os pais, os avós, né, os tios, às vezes os primos, você vai ver traços de autismo nas famílias. Então, não é exatamente um diagnóstico de autismo, mas é um pai que às vezes não gosta de sair muito, tem amizades restritas, é mais quietão, meio frio, né? Então, isso a gente observa na prática e também tem estudos demonstrando esses traços de autismo em familiares de crianças e adultos portadores da doença. E me fez lembrar aqui um filme lá da década de 90, foi lançado em 1988, se chamava Rayman, né? E foi contracenado pelo Dustin Hoffman, que ele tinha a síndrome de autismo, mas num estágio bem elevado, né? Ele ali interpretou muito bem. Eu vi esse filme, ele contracenou com o Tom Cruise, os dois eram
irmãos, né, no filme. E o Tom Cruise não tinha nenhuma síndrome, ele era até esperto demais. Ele tentou buscar aquele irmão que estava internado numa escola, porque ele tinha ganho uma grande pensão, uma coisa assim, mas enfim, mas é um bom filme, se chama Rayman, é um filme bem antigo. E durante o filme, o Dustin Hoffman, ele fazia justamente isso aí que a doutora falou, ele tinha que escovar os dentes sempre no mesmo horário, senão ele gritava a beça, almoçar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, usar pijama, tudo direitinho, né? Daí era um autista, assim, muito bem interpretado pelo ator e num nível bem elevado, né? Eu deixo aqui também para a doutora a seguinte colocação. Às vezes o autista, talvez num nível mais baixo, ou tem ou não tem o autismo, né? Mas a criança, às vezes, ela é tímida, né? Ela tem o jeito dela tímido, de não perguntar quase na sala de aula, de ter aquele comportamento um pouco mais reservado. E nem sempre ela tem o autismo, né? É um jeito da criança, a gente tem que estar despertando ela. Agora, o que eu pergunto, que a doutora falou ainda há pouco, que foi feita uma pesquisa ali, mas as crianças foram diagnosticadas com 6 anos, né? Quase 6 anos ou alguma coisa a mais. Como diagnosticar, então, uma criança com autismo entre o 1º e o 3º ano de vida? É a pergunta que eu deixo aqui para a doutora e deixo parabéns ao que a senhora fez hoje aqui, esse pronunciamento. Já conheço o trabalho da doutora também e foi muito aproveitoso aqui para todos nós, e os cumprimentos ao vereador Ivan pela ideia e aprovado por todos nós. Obrigado. Nesse manual de diretrizes para o diagnóstico do autismo, existem os indicadores de risco, que são sinais ao longo do 1º, 2º e 3º ano de vida, que desde a mãe, o agente de saúde, o pediatra, o enfermeiro, a pessoa que trabalha na base de uma rede pública, por exemplo, pode identificar. Então, esses fatores de risco estão disponíveis nas diretrizes, estão sendo utilizadas, né? E, por exemplo, se espera que uma criança com 6 meses de idade olhe para você, sorria, e você faz nhenhenhé e ela faz nhenhenhé, um autista pode ser que não olhe tão bem, ou que com 1 ano a criança já esteja falando algumas palavras, ou com 2, né, fale palavras claras e não fala. Então, são sinais, indicadores de risco de desenvolvimento que vão, somados, né, vão levar a uma suspeita. E aí, claro, que essa criança é encaminhada, avaliada por um profissional adequado e o diagnóstico pode ser feito, né, nesse caso. Sim. Era só isso? Ah, sim. Então, quando a gente fala em transtorno mental, para fazer o diagnóstico, em todos os itens daqueles critérios, você tem que falar uma frase assim: este quadro tem que haver um prejuízo no funcionamento do indivíduo, né? Então, para todos os diagnósticos de transtorno mental, deve haver um prejuízo no funcionamento dele com esses comportamentos. Então, se ele é tímido, mas ele tem 1, 2, 3 amiguinhos, se ele vai bem na escola, se está tudo bem na vida dele, é claro que ele não vai ser autista, ele é tímido. Mas se ele não consegue perguntar na sala de aula, se na hora do recreio ele fica isolado pelos cantos, na hora de estudar, que tem o desafio do aprendizado, ele se esquiva, ele evita, ele fica o dia inteiro picando papel em casa, ou jogando um jogo repetidamente, ou assistindo o mesmo filme 10 vezes, existe alguma coisa errada aí, né? Então, é esse o diferencial. Obrigada pela sua presença e também pela sua palestra. Acho importante a gente estar discutindo essas questões também aqui na casa. E o que eu gostaria de perguntar para a senhora, assim, primeiro na questão da associação, se vocês estão pensando em criar essa associação aqui em Brusque também, porque eu penso que é importante, né? Porque as famílias, às vezes a gente tem contato com famílias que têm filhos com problemas, com outras síndromes, e às vezes a família sofre muito, né? Sim. E também, assim, que orientações que a senhora daria para as famílias, de que forma lidar, porque eu penso que a escola, muitas vezes, existe um problema do próprio, entre os próprios coleguinhas de escola, a questão do isolamento, né? Do preconceito entre os próprios colegas, de que forma trabalhar isso
com essas crianças e de que forma que a família pode estar trabalhando também para a família também não sofrer, porque acho que é um sofrimento tanto para a criança na questão da exclusão muitas vezes, né, e também para a família. Então, nesse sentido, se vocês estão pensando assim em trazer essa associação aqui também para o município de Brusque. Uhum. Nós fizemos apenas uma reunião e tivemos um grande número de participantes, ficamos muito satisfeitos em virtude desse movimento, justamente para acolher as famílias, fortalecê-las e dar condições, né, para a gente ir em busca dos seus direitos e fazer valer, de fato, condições melhores de atendimento e, enfim, tudo que a gente já falou. Tivemos uma reunião dia 16 de maio, que juntamos cerca de 60 pessoas, entre pais e profissionais da saúde, e estamos com a segunda reunião agora marcada para quinta-feira próxima, dia 20. A nossa ideia é dar um corpo, né, para esse grupo de pais e fortalecer e, de fato, se tivermos o apoio, né, isso não é uma tarefa muito fácil, criar uma associação, tem vários desdobramentos, as pessoas têm que estar, de fato, envolvidas, você tem que ter as pessoas capacitadas, mas a ideia, né, dessa caminhada é chegar nesse ponto, sim, porque a necessidade é muito grande e pelos depoimentos que nós tivemos no dia dessa primeira reunião, a gente percebe, embora todos, né, ou alguns estejam sendo orientados de como reagir, cada dia é um dia, né, na família, na vida dessas pessoas, porque por mais que eles saibam que não podem mudar a rotina de repente de uma criança, acontece alguma coisa que acaba mudando e aí é um trabalho de conter a reação de birra ou conter a reação da escola. Então, a ideia desse grupo independente, né, de pais, é de fato se fortalecer. Nós estamos com um plano de discutir essas diretrizes item por item, ver o que a gente consegue pôr em prática. E contamos, né, com o apoio, né, das pessoas também, dos nossos representantes, para que isso possa vir a se tornar uma realidade e não só um desejo, né? Primeiro, parabenizar o vereador Ivan Martins por abordar esse assunto que é tão importante e agradecer também, como já fizeram outros aqui, a doutora Cristina, por essa excelente explanação. Gostaria só de falar que na minha família existe, tem um sobrinho com 5 anos e ele tem a síndrome do autismo. E eu vejo que há um problema sério na questão particular das pessoas que têm condições financeiras e as que não têm. O meu sobrinho não tem aquelas condições financeiras. 2 vezes ao mês eles fazem em Blumenau a ecoterapia, né? E fora isso, então, na creche que ele estuda, tem uma professora exclusiva para ele. Então, o tratamento é feito só em cima dessas 2 coisas, né? Então, é bem complicado. Então, eu vejo que o problema de ter ou não condições financeiras, eu acho que é regra para a pessoa melhorar, até porque eu tive experiência também de ver uma criança que tem condições, a evolução dela, conversando com a própria mãe dessa criança que também tem o síndrome do autismo, que evoluiu muito, muito, pelo fato de ter condições financeiras para isso. Então, inclusive, parece que ela usou até medicina nuclear, não sei se isso procede, doutora, mas foi isso que ela, pelo menos a mãe, me explicou, nuclear, não sei se isso... A própria mãe, não sei se procede, mas, enfim, a própria doutora lá em Camboriú, não sei se você conhece, não vou lembrar agora o nome dela, a evolução foi muito grande dessa criança que tem condições e daquela que não tem. Então, como a doutora falou da rede SUS, né, que estão gateando aqui, como a doutora falou, então está sendo votado, aí, aprovado pelos deputados. Então, só deixo essa explanação de ver a diferença da pessoa que tem condições, o avanço dessas crianças e aquelas que têm menos condições financeiras. Eu acho que está aí um dos problemas, né, que leva, sim, a evolução dessa criança. É só uma explanação e ver se
Realmente eu acho que isso procede, porque eu vejo na minha família, e essa criança que teve a evolução muito grande, até porque a mãe estava presente, e minha irmã, enfim. Só para colocar isso, e que também não adianta só o diagnóstico, né, até os 3 anos, se não há, então, esse acompanhamento de forma efetiva, né, para a criança, para que realmente a criança tenha essa melhora esperada pelos todos esses estudos que há, inclusive a doutora já se especializou nisso. Então eu vejo dessa maneira que há sim que ter alguma política mais efetiva para que essas crianças que não têm então condições financeiras possam ter a mesma evolução de que as que têm. Era isso. Muito obrigado. As condições financeiras fazem a diferença, infelizmente, e é por isso que a gente está aqui, porque o direito é de todos, né? O direito é de todos, a lei já existe, o serviço ainda não, infelizmente, mas é possível se criar, né? E um tratamento bem encaminhado, você vai ter resultados surpreendentes, né? Desde que você esteja rodeado numa rede mesmo de profissionais engajados e que entendem do transtorno. Eu sempre brinco que depois do diagnóstico, que não é fácil, mas aí é que começa a nossa dor de cabeça, porque a gente não tem para onde encaminhar. Então, as famílias mais abastadas procuram as terapias nas clínicas isoladamente, né? Mas, infelizmente, não é a maioria. A maioria é da rede SUS. E você não tem aí como garantir. Quando esse tratamento é bem feito, você vai garantir essa criança um desenvolvimento melhor, ele vai se tornar um adulto melhor. Senão as filas do CAPS também vão aumentar, né? A gente não tem CAPS infantil aqui, mas tem CAPS adulto. E o CAPS adulto já está abarrotado, e a gente sabe que essas crianças vão crescer. Daqui uns 10 anos eles estão lá. Então, essa é a preocupação. E a necessidade de se atentar para esse fato, para essa realidade. Porque atitudes já estão sendo tomadas em vários lugares, e a gente pretende... sei lá, ir em frente com a nossa também, né? Doutora Cristina Pozzi, que fez essas colocações, e a gente que não convive nessa área, né, muito nos surpreende, né, vendo dados e colocações, né, por uma pessoa que tem a especialidade nessa área. Também ao vereador Ivan por ter trazido esse debate a essa casa. Doutora, eu fico até analisando, né, as colocações, e vejo que a família é um fator muito importante, né, no tratamento dessa criança, né, o convívio, até mesmo o acompanhamento. E todas essas terapias que vêm acontecendo com a criança quando descoberto, então, né, que ela tem esse convívio com o autismo, e o tratamento ele se restringe só a terapias com a família, né, com acompanhamento de um profissional que vai acompanhando e vai, ou isso existe, e também, dependendo do grau, essa doença tem acompanhamento com remédios e medicamentos, né? Ou até mesmo assim, se com aquele profissional tendo aquele acompanhamento com a família e com aquela criança, né, no decorrer das conversas, até mesmo que a senhora colocou muito bem aqui também, as reuniões, né, que vem acontecer, que a senhora faz através das associações e também com os pais, né? E pelo que vejo, talvez eu acho que surte um efeito muito importante. E só assim, talvez não tenha percebido, né, só se existe esse acompanhamento, né, se também tem essa criança com medicamentos, se tem essa necessidade também no tratamento com medicamento, ou só mesmo com a terapia, acompanhamento profissionais, se isso já resolve. Sim, cada caso é um caso, né? Isso, você tem, quando dispõe de medicação, você tem que tratar sintomas-alvo, que a gente chama. Então, por exemplo, crianças muito agitadas, agressivas,
que têm epilepsia. Então, esses casos você tem que lançar mão de medicação. Ou crianças que já estão com ansiedade ou deprimidas mesmo, você vai medicar. Mas a regra é, desde muito cedo, iniciar a terapia, né, com psicóloga de abordagem comportamental, cognitivo-comportamental, porque você vai ter que ensinar essa criança a sentar, a prestar atenção, fonoaudióloga para ensinar a falar ou melhorar a sua comunicação, né? O acompanhamento médico para ir orientando em que cada ponto que tem que se intervir mais ou menos. O acompanhamento com a escola, né? Você tem que formar uma rede, senão não dá conta a terapeuta fazer uma coisa, a professora da escola querer que ele faça outra, né? E, claro, a família é sempre. A família é a base, seja de criança com autismo, sem autismo, é lá que vão se dispor a ela todas as situações e encaminhamentos da vida. Então, uma família, por exemplo, que tem que dar conta do seu trabalho 8 horas por dia, a criança fica na creche o dia inteiro, chega às 7 horas em casa, tem que dar de comer, vestir, barará, fazer tarefa, às vezes a mãe está cansada, a criança está agitada, é muito difícil você se colocar. As famílias precisam lutar pela sua sobrevivência e a criança está lá, né? Então, tem famílias que às vezes a gente recomenda tirar um pouco o horário de trabalho para poder acompanhar a criança em terapia, aprender a lidar, porque senão não dá. Tem gente que vem, mães machucadas, com olheira, que não conseguem dormir, né? Deprimidas, casamentos ruindos. Então, tudo isso são desdobramentos da doença, né? Desses transtornos, não só do autismo, né? Mas que a gente vive no dia a dia, na linha de frente, né? Eu só queria ver assim, penso que, parabéns primeiro pela explanação, né? Penso que cada caso é um caso, né? Mas há possibilidade de também trabalhos em conjunto com eles, né? E na linha de que a Marli falou, uma associação também não ajudaria, não só os pais, mas os próprios autistas. Então eu gostaria de ter um pouquinho de curiosidade de tu desenvolveres um pouco isso para a gente. Obrigado. Claro. Bom, essas AMAs, né, são as associações Amigos do Autista. Elas funcionam com basicamente isso que você falou. Então, as crianças vão para terapia de psicologia, de fono, ficam individualmente. Aquelas que têm condições de uma atividade em grupo, como uma oficina de pintura, uma oficina de trabalho manual, enfim, fazem terapia juntos, sempre com um orientador ou mais. E as mães, nesse momento, às vezes, da terapia, ficam fazendo trabalhos voluntários para aquela associação, para fazer um bingo, para fazer um brechó, vender para se autossustentar. Então, a associação, ela poderia, né, ela serviria para isso. Um lugar de acompanhamento dos pacientes, tratamento e apoio às famílias e esse processo de envolvimento e voluntariado de todo mundo, né? Sim. Mas a minha dúvida é o seguinte, quanto levar isso para a rede escolar, né, tanto pública quanto privada, se seria, vamos dizer, fácil capacitar um profissional da educação, né, nesse sentido, para detectar esse tipo de deficiência? Porque, de repente, porque não é da área, né, da área da educação, de repente, não sei se seria fácil capacitar um pessoal para desempenhar essa função de detectar essas pessoas para poder, né, buscar o auxílio o mais breve possível. Muitas vezes, professores de escola, professores de creche, eles mesmos encaminham, porque percebem que aquela criança tem um comportamento diferente do restante do grupo. Então, a gente recebe muita criança encaminhada de creche, de escola, com suspeita. E se a gente conseguisse fazer um trabalho de maior alcance para essas pessoas e também para as pessoas da rede da saúde, né, que lidam ali na consulta ou na avaliação da visita da agente de saúde, com base nesses indicadores de risco, como se fosse uma triagem, né? Essa triagem é perfeitamente possível de ser feita
por pessoas treinadas. Sim. Tá bem, nós, com certeza, doutora, a gente ficaria aqui, né, durante bastante tempo, até porque, mas é um início e importante. Então, eu gostaria de deixar a palavra para suas considerações finais ainda, né, se tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de estar colocando para a gente. Obrigado. Bom, eu só tenho a agradecer né, a oportunidade de poder colocá-los a par de uma ponta de um iceberg e contar assim com o apoio, né, de vocês, nossos representantes, para que a gente consiga de fato encampar e fortalecer e quem sabe criar de fato um centro de referência para minimizar, né, o sofrimento dessas famílias e dessas crianças que têm o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Obrigada. Queria só fazer o registro que nós conseguimos em 3 minutos ser objetivo, acho que foi importante isso, né? Como também a doutora Cristina nos ajudou bastante com a sua objetividade, né? Eu penso que todos ganhamos com isso. Passo a palavra ao vereador Ivan Roberto Martins, autor do requerimento, para as despedidas protocolares. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Cristina, e que tão gentilmente atendeu, né, um convite desta casa para nós podermos aí ouvir, pelo menos, uma palestra sobre o autismo, que é um problema que já está nos alertando, e estou vendo que a comunidade está ficando cada vez mais preocupada com isso. Mas deixo aqui os nossos mais sinceros agradecimentos pela sua participação e pela sua, né, colaboração, né, com esta casa, no sentido, né, de nos colocar a respeito desse tema tão importante que é o autismo. Muito obrigado pela sua presença, doutora.